Deus da escolha da profissão. Nem toda profissão deveria ser exercida por um cristão. Nem toda profissão será, nem em toda profissão será fácil você honrar a Deus. Você precisará de muito mais oração em algumas delas. Às vezes você sente aquele desejo de trabalhar com o Senhor, e de repente você também sente o desejo de fazer outra coisa. Você escolhe fazer outra coisa, o mercado manda, a influência dos pais e etc. Você quer escolher uma namorada e você pede a orientação de Deus. Você vai escolher a sua namorada. Você já perguntou alguma vez, você que namora, perguntou alguma vez, você está casado, irmão? Lamento, não tem mais jeito. Apenas peça a Deus para te ajudar a manter aquilo que já está feito. Para você que está namorando, você tem a chance de hoje escolher ouvir a voz de Deus ou não. Não escolha baseado naquilo que o mundo tem proposto para você. Um princípio de vida. Escolha o que você quiser. Há pessoas que não estão contentes do jeito que nasceram. Nasceu gente que quer ser lagarto. Nasceu gente que quer ser felino. E eu conheci um sujeito que nasceu homem e queria ser mulher. Sabe o que aconteceu? Eu estava em semana de oração. Eu via sempre aquele sujeito, ou aquela pessoa entrando pela igreja. E lá sentava no fundo, sempre no fundo, e parecia mulher, maçãs do rosto ainda. De repente eu fui me aproximando e eu perguntei sobre aquela pessoa, e alguém disse assim: olha, ali explicou o caso. Aí eu falei: eu quero visitar essa pessoa. E fui visitar. Então, me sentei bem perto da pessoa, o ancião estava comigo, e passaram um misto de sentimentos. Tem hora que você tem vontade de rir, porque a gente ri dessas coisas. A gente está acostumado a fazer piada dessas coisas. Eu era muito novo também. Deus há de me perdoar, irmãos. Deus há de me perdoar. Mas tinha hora que eu queria chorar. Um misto de sentimentos. Olhava para uma verdadeira aberração. Um dia saiu de sua casa e foi pelo mundo. Queria fazer aquilo que ele queria fazer, do seu jeito. E desde cedo não se dava bem com o pai, com a mãe, etc. Foi embora, foi morar na Europa. E aí lá na Europa conheceu um sujeito que tornou-se seu amante. E esse sujeito ofereceu e falou: você não gostaria de se tornar mulher? Pobre dele, não sabia que é impossível se tornar mulher. É uma aberração agora. Foi para um país vizinho, fez uma operação, parou as arestas e pôde agora então se tornar visivelmente mulher. Fez uma tatuagem com o nome do seu amante, aquele que era o seu namorado, e um dia, embrenhado, afundado, afogado naquilo que nós chamamos de pecado, olhou para o céu e lembrou-se que existe Deus. Olhou para o céu e lembrou-se de que tinha uma mãe que orava por ele. Olhou para o céu e lembrou-se de que aquele não era seu país, aquele não deveria ser o seu namorado, aquele não deveria ser o seu corpo, e resolveu retornar para Deus. E voltou à sua cidade, no interior de São Paulo. E quando volta para a igreja, volta como mulher ou volta como homem, ninguém sabe mais. Uma aberração dentro da igreja. E dentro da igreja, agora, congrega como irmãos. É isso que Satanás faz. Ele quer tornar você aberração. Ele quer tornar você, irmão, você jovem, bestial, excluído da sociedade. Você anda aí pelas ruas e você vê as pessoas cada vez mais querendo parecerem más, querendo parecerem identificadas com algum tipo de tribo. Tudo do jeito que Deus não ordenou, tudo do jeito que jamais representará aquilo que é belo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Jamais parecerão filhos de Deus. Deus quer fazer, Satanás quer fazer isso com você. Ele quer fazer você se tornar a imagem da besta. E tem algo mais sobre essa questão de imagem da besta que eu não explorei ainda durante essa mensagem. Em 2005 eu tive a oportunidade de ir para a conferência geral. Foi a primeira vez desde que comecei o ministério. E aí então nós fomos, era a conferência geral de St. Louis. E a gente chegou por lá e desembarcamos em Nova York e começamos a zanzar. E quando chegou a época da conferência estávamos lá. Mas nessa zanzança toda eu conheci muitas pessoas. E conheci um sujeito que tinha um carrão, um tremendo de um carro. Veio o carro de novo, né? E aí então, o que aconteceu?
Um dia eu vi aquele carro chegando, aquele sujeito estava ali e ele viajava umas 2 horas para frequentar a igreja brasileira de Nova York. E ali onde ele estava, ele fez amizade, ele era lá da terra, viu, irmão? Ele era lá daquela terra, assim. Aquele sotaque agradável, aquele jeito de receber. Fomos na casa dele assistir o Jogo do Brasil, irmãos. E aí ficamos ali e tal. E olha, passou um tempinho e onde a gente ia? O Novo Tom estava cantando, né? Eu estava só acompanhando. Né? Aí onde íamos, ele ia para assistir a apresentação. Era tudo igual a apresentação, ele assistia tudo de novo. Era um fã inveterado do Novo Tom, assim, sabe? E aí, o que aconteceu? Apareceu o sujeito de novo em uma das igrejas que nós estávamos, com aquele carro. O carro dele era um Touareg. Você conhece? Já viu esse carro? Parece como se fosse imagine uma EcoSport, assim, esse tipo de picapezinho, assim, só que maior e tal. E aí então ele chegou lá com aquele carro e eu fui perguntar para ele que carro, né? E eu falei assim, e aí? E ele falou assim, cara, ele falou, né? Chega pra cá e tal. E foi me mostrar o carro. E abriu a porta. Irmãos, na hora que ele chegou perto do carro, o carro abriu. Que era ele com a sua chave. O carro abriu. Aí a hora que ele abriu a porta daquele carro, o cheiro do couro veio de dentro do carro assim, ó, inundou minha vida. Cheiro do banco de couro, né? Aí ele falou assim, entre aí e tal, aquele jeito, você vai, né? Vai levando, aquele jeito, né? Tranquilo de falar e tal. Irmãos, quando eu sentei naquilo assim, aquilo era um sonho. Olhava assim, ao redor, aquele carro enorme, bonito, chique, bonito, tremendo. Aí ele falou assim, liga o carro. Eu peguei, bati a chave. A hora que aquele motor vê não sei quantos lá, irmãos, eu não sei. A hora que aquilo começou a funcionar assim, que motor, aquilo tremeu, gemeu dentro de mim assim, aquele motor tremendo. Aí ele falou aquilo que ninguém podia jamais ter falado. Ele disse para mim assim, quer dirigir? E eu falei assim para ele, não. E ele falou assim, dirija, ele falou, né? Eu falei assim para ele, não, mas se insistir, né? E ele insistiu e eu falei assim, vou dirigir. Aí eu olhei assim, o retrovisor estava assim, irmãos. E sabe, eu falei assim, onde abre o vidro? Eu vou virar o retrovisor. E ele falou assim, não, apertou o botão e o retrovisor fez assim, parou. Aí fomos dar uma ré naquele carro e ele falou assim, estão vendo essas luzinhas? Muito antes de surgir aqui no Brasil, né? Isso não era comum. Está vendo essa luz aí? Ela mostra o quanto você está perto do carro atrás. Irmãos, eu tenho um amigo que precisava de um negócio desse. O camarada emprestou meu carro uma vez. Olha, eu fui dar uma ré no meu carro, era um Bola, né? Aquele que não precisa nem de óleo que eu falei para vocês. E ele foi dar a ré e bateu numa dessas caçambas que as pessoas colocam na rua para colocar assim, furou a lata do carro assim. Aí quando ele voltou do Dia das Mães, ele voltou, entrou em casa com uma pilha de provas, a gente trabalhava junto, morava junto ainda, né? Aí ele colocou aquela pilha de provas, olhou para mim assim, e ele tinha uma barbicha assim, e ele começou a fazer assim, ó, mexeu aquela barbicha e eu falei assim, aconteceu alguma coisa, né? Aí quando eu fui ver o carro pronto, cabia aquilo tudo, aí manda arrumar o carro. Não contente, ele emprestou o carro do outro sujeito que morava com a gente. Deu uma ré, bateu de novo no mesmo lugar. Aí ele comprou o seu próprio carro. E não contente, ele deu uma ré e bateu no mesmo lugar. Veja, não são só as mulheres que erram essas coisas, como alguns dizem. As mulheres têm dirigido muito melhor que os homens por aí. Mas olha, meus queridos, eu vou dizer para você uma coisa. Não precisa mais se preocupar. Acabou o problema do ser humano. Acabou o problema do ser humano. Deu a ré e aí começamos. Aquela direção, né? Já falei sobre a direção hidráulica para vocês. E aí começou, e foi. E de repente ligou uma TV aqui assim. Aquela TV era um GPS. E aquele GPS estava mostrando a próxima rua, a mão dela era na direita. E se você programar, o carro diz para você. Você marca lá a rota que você quer, e ele diz para você, vire à direita. Se você errar, se você programar, ele pode te avisar. Você errou, querido amigo. Ou então você pode programar e xingar você. Você errou, seu, né? E tal. Você pode programar o que você quiser. Irmãos, não há limite mais. Vai sentar naquele banco de couro daquele jeito. No frio aquele negócio deve ser terrível, não? E no calor então? Aquilo é próprio criame de hemorroides, não? Você vai sentar naquilo ali e ficar criando aquilo ali. Não! Aperte o botão.
o carro liga sozinho, e o ar-condicionado vai ligando, e vai climatizando o carro para você. Que coisa tremenda.